Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Koguchi Eu sou o Thiago Kempen. e para você que nos acompanha, já está ligado. Esse é o episódio número 163, 163, episódios semanais do nosso Odontocast, agora totalmente voltados para a prótese do Brasil e do mundo. Hoje, em quantos países, Thiago, nós já somos ouvidos aí em nosso podcast? Continuamos nos 23 países, que para mim é um número impressionante. 23 países que curtem lá semanalmente o nosso programinha, enquanto está lá fazendo sua aplicação, seu projeto, seu desenho, vazando um modelo, imprimindo um modelo, está lá curtindo a K2Go, vendo essas histórias maravilhosas, como, por exemplo, essa série que nós estamos trazendo novamente aqui, que é por dentro dos laboratórios do Brasil. E para você que quer conhecer mais laboratórios, depois a gente já vai anunciar aqui o nosso super convidado de hoje, qual que é o laboratório, vamos entrar já a fundo nessa história. Mas tem muitas histórias já de laboratórios, Alex Formiga, lá de Imperatriz do Maranhão, o Vlamir e a Michele, do Prolaf, de Engenheiro Lafayette, ali em Minas, temos Marcos Celestrino, temos o Dardo Soares e a Vaciele, temos muitos aí, eu não vou... corre o risco de eu esquecer de alguém, depois o pessoal vai ficar chateado comigo aí, Thiago. Então, assim, Vai mesmo. vamos logo, né? E para quem está chegando agora pelo perfil do nosso convidado, não deixe de acompanhar os nossos conteúdos. Nós temos muitos conteúdos, inclusive gratuitos, para você que tem um laboratório de prótese ou pretende ter e quer fazer do jeito certo. Então, além desse podcast que você está ouvindo, também acompanhe os nossos conteúdos no Instagram, @comunidade K2Go. no Facebook facebook.com/comunidade K2Go. e no YouTube. youtube.com/comunidade K2Go. Tiago, hoje eu quero mudar um pouquinho a dinâmica. Eu gostaria que você apresentasse quem é o nosso convidado, qual é o laboratório, e você já partisse para a provocação, porque eu já tenho vários spoilers aqui que ele me passou. É muita coisa. Vamos mudar a dinâmica, vamos ver se funciona. Quem é o nosso convidado e qual o laboratório que nós vamos entrar por dentro para mostrar para o Brasil e para o mundo hoje, Tiago? You made a bad decision. Last night I had a vision in my head. Hoje nós vamos falar sobre Por Dentro do Laboratório Elton Helvig, com o nosso querido Elton Helvig. Seja bem-vindo, meu amigo, tudo bom? Olá, boa tarde, tudo bom, Thiago? Tudo bem, pessoal, tudo bem? Muito bem-vindo. Eu que agradeço, fico Sempre muito bem. feliz. Fico muito feliz de poder participar dessa live aí. É um prazer. Coisa boa, cara. Também fico muito feliz de ter você aqui com a gente, cliente de consultoria, ouvinte do nosso podcast, né? Eu falo com todo mundo, Sim. cara. Quando a pessoa já chega aqui falando que ouviu o nosso podcast de alguma forma, já ganhou moral demais com a nossa equipe aí, viu? Porque a gente fica muito feliz. É um trabalho que a gente faz grande, não é fácil fazer esse podcast, não. Você acha que é só essa live aqui? Não é. Dá trabalho pra caramba pra fazer. É de graça para todos vocês, mas a gente tem um prazer enorme de compartilhar conhecimentos e, principalmente, Elton, compartilhar histórias, né? A gente gosta desse quadro aqui, Por Dentro dos Laboratórios do Brasil, porque a gente vê e recebe feedbacks também dos ouvintes, que é inspirador. Porque é interessante que casos, por exemplo, do Alex Formiga ali, que o laboratório ele foi inundado, ele perdeu tudo, mas toda a comunidade da prótese se uniu para poder ajudar ele a crescer novamente, né? A recuperar a fresadora, a pagar insumos, a galera foi assumindo boleto. Então são histórias que, pô, o cara passou por uma inundação, será que eu não consigo passar por essa crise? Será que é essa eleição que vai acabar com o meu laboratório, por exemplo, né? Então é realmente contar histórias para que você possa entender que, olha, dá para fazer, dá para eu chegar ali onde essa galera chegou. E também, quem sabe, eu posso depois contar um pouquinho dessa história para poder inspirar as pessoas. E pensando nisso, Elton, a gente conversando, você me falou, né, que você se sente inspirado aí pelos podcasts da K2Go, que ouve o Odontocast no carro, que acompanha as lives, e a gente sempre te vê aqui na live mesmo. E aí, eu queria, antes de começar a contar a história e tudo mais, que você falasse um pouquinho mais sobre essa relação sua aí com o Odontocast, essa inspiração. Olha, eu sempre assisto. Quarta-feira é sagrado, 5 horas eu estou ali preparado meu celularzinho para ficar trabalhando e assistindo as lives, e depois alguns detalhes, tudo que às vezes na correria a gente trabalhando, eu já vou assistindo o Odontocast.
escuto em casa, escuto no carro. Adoro esse programa de vocês, direto, tô sempre ali. É muito inspirador, como eu te falei, né, Tiago? É muito inspirador, a gente vê muitos relatos, coisas que acontecem com a gente acha que a gente está fazendo tudo errado, e daí tu vê que outros estão fazendo, ou a Que gente vê que maravilha. está fazendo tudo certo e, na verdade, você está fazendo tudo errado. É muito inspirador em todos os sentidos, né? Até mesmo na dinâmica do teu laboratório e inspirar para te melhorar e mudar algumas coisas dentro do laboratório, né? Oh, Com certeza, cara. que maravilha, hein, Elton? E sabe que inspirador é esse seu depoimento para nós? Isso daí, ó, sem rasgação de cedo, sem nada, mas isso daí Não, para não, nós é sim, super claro. importante, tá bom? Então é o seguinte, Elton, eu queria. Esses dias aí, né? Acho que foi o mês passado, meados do mês aí, eu estava numa reunião aí com o Léo, a gente estava Uhum. falando de precificação, vamos rever tabela, vamos isso, vamos aquilo, de repente você entrou lá na nossa reunião e você falou uma coisa assim que me pegou de surpresa, né? Você falou, Kogut, você sabe que agora, finalmente, eu estou faturando bem no laboratório, está produzindo bem, e eu estou conseguindo sair 17 horas, 17h30, estou conseguindo. Hoje Ótimo. tem É. uma condição de vida que eu nunca imaginei quando eu comecei. Mas quem olha hoje, o Elton lá, de repente, ó, turma, até amanhã. São 5 horas, vou sair, vou caminhar no parque, vou ali na beira-rio ali, né? Mas, de repente, Elton, não imagina como tudo começou. Como Ah, tudo sim, com começou. Uma certeza. aventura que foi uma necessidade de sobrevivência. Eu É. queria resgatar um pouquinho desse começo que é muito bonito. Não, até hoje é muito árduo ainda a luta, né, na prótese. Uma coisa que eu adoro muito do slogan de vocês, que isso aí me pega muito, a gente ser mais humanos. Que a gente chega dentro de um laboratório, muitas vezes a gente não é muito humano, a gente é uma máquina de fazer dente muitas vezes, e poder que nem gerir um laboratório para poder ser mais humanos, isso é a melhor coisa que existe. E eu estou conseguindo ser, nos últimos anos, assim, eu consegui ser mais humano. Por inspiração de vocês, por inspiração do próprio Léo aqui, que mudou muito. O Léo, ele já está aqui comigo, acho, uns 7, 8 anos, depois que ele se formou um pouquinho antes de se formar em administração, ele começou a trabalhar aqui comigo, mas depois que ele se formou em administração, botou ideias novas, teve muita briga. Não, A gente, isso a é gente, básico, né? Se não tiver, a é gente estranho. veterano de cabeça dura é difícil. E depois eu parava e pensava, eu disse, poxa vida, briguei com meu filhotinho, que eu chamo ele de meu filhotinho, briguei com ele, Não, o pô, Léo é um querido, gente. O e Léo é ele um tendo querido, vocês não razão. têm ideia. E aquilo, o que mais dói na gente é quando eles têm razão. A gente falou errado, né? Então isso aí a gente fica assim. Daí aquilo ali mudou muito, mudou muito. Olha, vou ser sincero. Graças a Deus, eu elogio muito ele, porque ele deu uma mudança geral. Né? E E não que vocês, nem que tu falou, né, resgação de cedo, mas o que vocês estão entregando para nós que eu digo nós, laboratórios, é uma visão muito boa de como a gente vai mudar daqui. Eu acho que a gente tem eu vou ser sincero, a gente tem um laboratório até a entrada K2, para depois ter outra situação, depois, pós K2, que vai ser, eu acho que vai mudar muito a ideia e a filosofia de laboratórios aqui. e olha, Eu vejo daqui para frente. olha que lindo isso. Oi, Raila, fala com o nosso, manda um direct aí, né? Quem sabe, né? Chorou, de repente você ganha, né? Não sei, né? É que assim, só para explicar, gente, o nosso curso de gestão que a gente está aí, o carrinho está aberto só essa semana, depois a gente vai falar um pouquinho aí também. Ontem nós tínhamos um cupom, né? Tô na live com desconto de 10% que encerrou, só que nós temos toda uma equipe por trás, que são os organizadores do curso. Então não depende do Kogut, vai lá, dou um desconto. Não. Tem toda uma estrutura, tem Hotmart, tem os sites de hospedagem e tal. Mas, Raila, se você está de fato interessado, vale a pena. Manda um direct lá para a nossa equipe de suporte. Vamos ver, se tiver uma janelinha, uma Nem o abertura, a não gente você consegue. não tem ainda, né? Então vamos correr atrás pelo Exatamente. menos Mas do vamos lá, não. vamos correr, né? Olha, e Então, você assim, vê, ó... Oi, não, pode falar, perdão, não, e Elton, você bem pode falar. sincero, o pessoal tem que fazer mesmo, que é muito bom. A gente foi, acho que eu e o Léo entramos na segunda turma de vocês, que Na fizeram o segunda segundo. turma, aham. E olha, E é vocês muito dois bom. entraram e você era um Nós aluno dois entramos assíduo. E você era um todos os aluno dias. assíduo. Você estava lá Todos os todo dias. A gente, dia, né? a gente Era parava a ali, segunda turma do ao vivo, né? Do segunda Isso, turma ao vivo. Agora esse que está isso. aí, ele está na plataforma, está gravadinho. Mas depois a gente cria um grupo e a gente vai estar Aquele do ao vivo. interagindo para ajudar a Bah, implementar os modelos. Mas assim, olha que coisa bacana, né, que você trouxe, Elton. E
Você sabe que para chegar nesse estado da arte, hoje mesmo, né, nós tivemos uma reunião mais cedo aí com outro parceiraço nosso, que ele está naquele dilema, né, ele comprou o digital, fez aquele investimento, então, e é um laboratório de fixa, mas ele falou assim, o Guti, ainda tem muitos clientes que estão muito pregados na fixa e tudo mais, né? Desculpa, estão muito pregados no metal, né? Aí eu falei, bom, primeiro que metal vai acabar, na Alemanha já está proibido. Quem tiver dúvida sobre isso, acessa nosso episódio, não sei qual ali, que tem lá com o Aziz Constantino, nunca sei qual que é o episódio, mas que eu quando estive na Alemanha fazendo curso lá, em 2016, já ouvia que ia ser, mas não tinha sido ainda. Agora ele trouxe uma informação mais recente, ele dá aula no mundo inteiro. Ele falando sobre novos materiais e sobre metal free, que não é só, metal free não é só zircônia, nós temos silicato de silicato, nós temos polímeros, nós temos o PIC, nós temos várias vidro, fibra de vidro, então tem vários materiais que estão sendo estudados aí para prótese, então vale muito a pena escutar isso. E aí, eu queria passar até para o Thiago, antes de te devolver, Elton, quando você, para chegar nesse estado da arte, de ter um laboratório com uma produção enorme, um dos maiores laboratórios aí da região sul, talvez do Brasil, eu não parei para ranquear, mas vou parar para ranquear, e você falar assim, pô, eu tô lá, tô na operação, sou o dono do laboratório, o laboratório leva meu nome, eu consigo sair aí em pleno mês de novembro, 17 horas, e curtir filho, curtir caminhada, curtir sei lá, o que você quiser. Para chegar nesse nível, tem que tomar decisões difíceis. Então, quando nessa reunião que nós estávamos aí com outro amicíssimo nosso, eu falei assim, ó, primeiro que vai acabar esse negócio de metal, e segundo, que por mais que quando você faz a fichinha técnica de produção, que a gente vê no curso, né, ensina como fazer a fichinha técnica e a lista de preço, você vai ver lá que a margem absoluta do metal parece que é até maior, né? Então, por exemplo, você vende lá um elemento de metal lá, vamos colocar aí R$350, né, uma coroa metalocerâmica e sobra R$40. Quando você vai fazer a mesma conta na zircônia, você vende por 400 e sobra... quer dizer, o metal sobra R$60, na zircônia sobra 40. Você fala, mas então não compensa? Não, mas pensa, quanto tempo demora, qual o custo da hora do laboratório para você produzir no digital e produzir no manual. Então, e aí, quando você começa a perceber isso, é a primeira coisa, mas é um primeiro insight. Mas aí vem o que você tem que fazer depois, que é a mudança de cultura. Que nem você falou, né? Quando o Léo vinha falar, saiu da faculdade de administração e falava assim, pai, filho, muito antes de nascer, eu estava já aqui na bancada, né? Então, pera lá, vem com calma, né? Com ideias novas, né? Assim como o Thiago, né? Vive me trazendo ideias novas e nossa equipe também, né? Mas daí você para, isso daqui faz sentido. E mesmo quando você compra a ideia que você precisa mudar, ainda vem aquela questão, né? Como é que eu vou mudar a cabeça do meu cliente? Começa assim, como que eu vou mudar a cabeça do meu funcionário para depois mudar a cabeça do meu cliente? E o que a gente bate muito, você sabe disso, a gente fala, principalmente o Thiago fala muito nas lives, que é a mudança de cultura, né, Thiago? Exatamente. E aí, Elton, a gente entra na parte que mais interessa nossa aqui, que é o por dentro do laboratório Elton Helve, que é uma história, cara. Então, pessoal, senta que lá vem história, porque, Elton, imagino que nesse percurso aí do laboratório, deve ter tido várias mudanças de cultura, né? Porque antes do Léo entrar, antes de K2Go aparecer, o laboratório já existia há bastante tempo, aí já fazia vários tipos de trabalho diferentes e passou por várias situações diferentes também, né? Então eu queria ouvir um pouquinho dessa história aí, de onde começou a brincadeira do laboratório Elton Helve. Onde começou? Isso já começou, o começo mesmo foi lá, que agora, dia 5 de dezembro, vai fazer 40 anos que eu botei o pé dentro de um laboratório. Dia 5 de dezembro de 1982, eu procurando emprego, bati num laboratório por indicação de um amigo, estou precisando de um office boy. Em tal lugar, eu estava ali com meus... Porto Alegre? Foi Porto Alegre mesmo? Porto Alegre, mesmo capital. Sempre eu sou daqui, sempre foi aqui, né? E daí eu fui num outro laboratório do falecido perfilista, que faleceu agora na pandemia. Foi um pai para mim. Eu tenho, assim, um orgulho. Ele foi meu segundo pai, assim... Tenho o maior apreço por ele. Ele me ensinou tudo, me deu todas as chances do mundo. Dia 5 de dezembro comecei como um office boy dentro de um laboratório. Fui lá, fiz a entrevista. Acho que foi amor à primeira vista. Que no primeiro dia que eu cheguei lá... Cheguei 7 horas da manhã batendo no laboratório. Não tinha ninguém lá ainda. Ele chegou 7h30. Fiquei sentado na escada esperando. Ele chegou 7h30, olhou, tudo bem. Não, vim por indicação de um outro que era conhecido meu ali,
disse que estava precisando de um office boy agora. Não, a gente precisa de um office boy temporário, porque agora a gente precisa fazer de férias, tirar as férias dos nossos boys, que era tudo, naquela época não existia motoboy, né? Era tudo de ônibus, caminhando, andando para lá e para cá. Eu acho que foi a primeira vez. Tu quer começar agora? Não, começa agora, não tem problema. Vim pronto para começar. E foi ali, foi ensinando. E nesses meados a gente foi aprendendo acrílico, foi aprendendo a ser a polimento de removível, a inclusão de removível, as antigas metaloplásticas, que naquela época, em 82, quase não existia, as famosas metalocerâmicas, né? Que ali era o xodó, que nem hoje é o de silicato, ali eram as metalocerâmicas, era pouca gente que fazia, quebravam a cabeça, não ensinavam ninguém, não tinha essas informações que a gente tem hoje em YouTube, em Google, gente ensinando, gente dando curso. Podcast. Tudo isso. Eu acho que tudo de em graça. lei nem pensar, era tudo amálgama ainda, né? Não, era só amálgama, não existia nada de resina. Só tinha dois tipos de trabalho. Metaloplástica, que era metal, aquelas famosas coroas vinir, que era com ouro, a palatina, muito ouro. Muito Muito ouro. ouro. Nesse laboratório a gente gastava uma média de 1,5 kg a 2 kg de ouro por mês. Para te ter uma noção do que a gente fazia. Eu usinava muito ouro. Tivesse guardado esse tanto de quilo aí de ouro, hein, cara? Hoje estava bem, hein? Aquelas coroas estampadas, que eram máquinas assim, não eram máquinas, era coisa manual, que tinham aqueles molares que tu botava tipo como se fosse uma moedinha de ouro. Era um molar, estampava um molar e ia para lá, sem adaptação, sem nada. O dentista chegava lá, cortava e enchia de fosfato. E durava aquilo ali pela vida toda, né? A vida toda até enquanto durou 10, 15 anos. Depois o dente estaria tudo junto, tirava o ouro e já vinha o dente junto, né? Então, a gente gastava muito ouro. No entanto, que o seu Wilfred Nies, que era um belga radicado no Brasil, ele mesmo dizia, não, tu vai usinando os metais, cortando aqui em cima do jornal e bota esse pozinho tudo dentro de um pote. A gente pegava tudo, usinava e botava num pote. Para te ter uma noção que durante o ano a gente mandava para a Degussa beneficiar, aquilo ali dava em crédito mais ou menos uns 500 gramas de ouro. Só do pozinho. No ano todo, em um ano todo. Chegava lá em dezembro, a gente mandava aquele pote para a Degussa. Meu pai faz isso até hoje, cara. Meu pai, ele mexe muito com MK1. Então todo o ouro dele, ele tem a gavetinha do ouro, que é com um papel, é tipo um papelãozinho assim, que fica lá dentro. E aí tudo que ele trabalha, ao invés de ir pro aspirador como o resto, vai caindo para aquela gavetinha, ele junta o ano todo, e aí no final do ano ele manda lá para a Alemanha para poder ver os valores, porque lá fica melhor para poder fazer o beneficiamento, não entendi muito bem o porquê de mandar para lá. E aí geralmente com aquilo ali, ele tira uma férias, alguma coisa do tipo. Naquela época era assim, isso em 82 até 85 se usava muito ouro, né? Até hoje a gente tem ouro aqui, um pouco aqui ainda, porque a gente faz algumas coisinhas, alguns pinos de ouro, algumas coroas, mas muito raro, só sobre encomenda, porque tá muito caro. Hoje tá salgadinho, né? Tá tu tem estocado, e tu tem que sempre ter um materialzinho estocado aqui para a mais, né? Não dá para ter exato. Então foi assim, depois foi aprendendo, cerâmica aprendendo sozinho, com o famoso livrinho do Arnold Willowite, que era um alemão erradicado em Alagoas, que ele tinha um livrinho praticamente quase que nem datilografado, né? Com o famoso biscuit, tudo com aquelas cerâmicas que eram um tijolo, e assim foi aprendendo. Um equipamento horrível, né? As forninhas que vinham assim, tudo manual. Tipo assim, eu sempre brinco com todo mundo que antigamente quem aplicava cerâmica, quem fumava, deixava de fumar. Porque a hora que trabalhava, entrava dentro daquela quase que nem ergométrico, fechadinho assim, tudo sem... Quando tu abria a porta que estava aplicando, você, por favor, não abre a porta, vai me trincar a cerâmica. Não tinha nada a ver, né, com esse de ar, era simplesmente coeficiente de expansão térmica, que a gente vai aprender bem depois, não tinha nada a ver, era material ruim mesmo, né? E assim foi evoluindo, né? Que a gente discutia a evolução da prótese, então isso aí a gente penou bastante. Era uma caminhada dura, né? Eu queria até, conhecimento. Aproveitando esse gancho aí lá no começo da história aí, Elton, eu queria que você comentasse um pouco que essa tua decisão, essa tua paixão pela prótese lá, moleque, em 82, foi uma tábua de salvação, inclusive para a família na época, né? Você comentou que teu pai estava desempregado, de repente você acabou trazendo também a família e começaram a viver da prótese naquele momento, né? Ó, isso foi em 82. Eu tenho meu pai, né? Imagina um arigó de obra, a gente diz arigó de obra, que era um servente de obra, um cara que trabalhava em obra,
sustentar uma mulher e 3 filhos não é fácil, né? Sim. Que nem sempre diz, vocês tinham tudo para dar errado e deu certo. Né? Tinha tudo para dar errado e deu certo, morando mal, comendo mal e tentando fazer, claro, ele fazia o máximo que podia para nós. Nunca deixou faltar nada do possível para ele, né? Uma outra pessoa que eu admiro demais, meu pai, até hoje, até meu vizinho, mora do lado da minha casa. Né? Então, a gente está sempre junto. Meu outro irmão também mora junto, tem um outro irmão que também tem um laboratório em Lapa, né? Trabalhou 20 anos comigo, depois saiu. Daí eu trabalhei, daí eu comecei a aprender. Daí eu acho que depois de uns 5, eu trabalhei, acho que foi uns 10 anos nesse laboratório de Seu Nis. O outro irmão é o Joel? Joel. Esse é o Joel. Daqui a pouco ele está entrando na consultoria com a gente também. Ele saiu depois de 20 anos trabalhando comigo, também é um outro que começou também comigo, não sabia nada de prótese, ele era cobrador de ônibus, né? Ele era cobrador de ônibus, daí foi aprendendo, eu ensinei ele a fazer enceramento, eu ensinei voltando, estou atropelando um pouco, mas voltando assim, depois de uns 10 anos trabalhando dentro desse laboratório, fazendo as metaloplásticas, montei no quartinho da minha casa, né, um forninho Bravac, aquele forninho Bravac de cerâmica, e treinando, e fazendo 10 vezes o mesmo dente, 20 vezes, até aprender. Daí um dia eu cheguei e falei para o senhor, eu sei que eu tenho que ter um trato contigo, vou te avisar uns 6 meses antes de sair, para te treinar outra pessoa, para botar no meu lugar, então estou avisando o que tu acha. Tu acha que eu tenho condições de montar meu laboratório? Isso foi lá por 89, 90. Né? Ele, não, vou só te dizer uma coisa, não só tem todas as condições, que todo o trabalho que eu tenho aqui, eu vou te direcionar para ti. Pode sair, eu vou te direcionar, todos os clientes eu vou te indicar, eu vou ficar só com uma removível, que o forte dele era removível e total, eu vou fazer as removíveis e totais aqui, mas todo esse trabalho de fixo eu vou direcionar para ti. Aquilo ali me deixou assim mais admirado ainda com ele ainda, né? Que ele foi terceirizando os trabalhos para mim, né? Porque, bem na verdade, ele queria que eu assumisse o laboratório dele. Eu já tinha um laboratório já de 30 anos. Até hoje eu disse, eu vou ser bem sincero. Como é que eu vou assumir um laboratório de gente que me ensinou, eu mandar neles, né? É complicado, vai ser difícil para mim. E até por respeito, eles me ensinaram tudo que eu sabia. Tinha gente com 20, 30 anos de casa lá, né? Amigos, me ensinaram tudo. Isso aí ele falar, olha, eu vou passar todos os clientes de fixa para você, isso é um respeito muito grande, é uma confiança muito grande, é uma pessoa muito boa também, né? Porque não é comum de ver isso acontecer no mercado. E uma coisa que a gente vê se repetindo em todas as histórias que passam por aqui. Sempre tem uma pessoa que impulsiona esse primeiro passo muito importante para os técnicos, né? E parece que esse foi um deles, né? Muito. Inclusive que os dois filhos deles que são dentistas, uma é dentista, a doutora Ingrid, e o Paulo Nis, que é dentista também, mas na parte de orto, até hoje são meus clientes. Né? O Paulo, por exemplo, tem a minha idade, a gente se criou junto dentro do laboratório, né? Dele lá, ele trabalhando, também ajudando lá dentro e fazendo algumas entregas, depois saiu para morar na Bélgica, fazer especialização em ortodontia e depois são meus clientes até hoje, o respeito que tem, né? Claro, a única coisa que eu sinto assim, que me deixa muito magoado, muito triste, é que quando ele faleceu, que foi bem no início na pandemia, em 2020, eu não podia, quando eu soube que ele tinha falecido, não pude ir no velório, porque eu estava com Covid, né? Foi bem em dezembro, então aquilo ali é uma coisa que me abateu bastante, né? Mas esse foi, e depois daí eu montei meu laboratório, né? Voltando ali, eu montei o meu laboratório, isso em 90, meu laboratório próprio, montei em 90, um conjunto com um sócio que eu tinha, que era outro nome, era para apresentar a Nicote, que era o sobrenome do meu sócio. Daí em 90, daí botei meu pai a trabalhar comigo, que estava desempregado. Ensinei ele a fazer gesso e troquel, né? A vazar os modelos de gesso e troquel. Até eu me lembro que ele fazia assim, não, isso aqui é fácil, botar uns grampinhos, fazer uns estribos, que os estribos é aquelas ferragens de obra. Não, fazer só esses estribinhos aqui, botar aqui dentro do gessinho, isso é a mesma coisa. Como concretar um gesso. Vou fazer esse concretinho de gesso aqui e botar nos modelos. Foi, ele aprendeu, fez troquel. Daí depois ele aprendeu a fazer acrílico. Daí tem meu outro irmão, o Eliseu, que é o do meio, né? Que está até hoje aqui comigo. Daí eu ensinei ele a
fundir e usinar metal, né? Que depois a gente foi passando para outro. E o Joel também, que estava desempregado na época, era cobrador de ônibus, ele trabalhava das 5 até umas 11 horas, meio-dia na empresa de ônibus. Depois de tarde vinha para o laboratório, ele aprendeu a fazer o enceramento, fazer as modelagens, para passar por Zeu. A gente montou tipo, desde ali eu vinha com a filosofia de uma linha de montagem. O Joel modelava fundia, o Joel modelava, o meu pai fazia os modelos, fazia os troquéis, o Joel encerava, o Eliseu fundia e usinava e me entregava com opaco e eu aplicava. E depois o laboratório foi evoluindo, começou com o nosso... É o retrato do laboratório, né, cara? É o retrato da prótese no Brasil aqui, na verdade. Retrato de bem anos familiar atrás. mesmo, né? Bem legal. Começou assim, familiar por acaso, né? Como disse, estava todo mundo desempregado e eu precisando de mão de obra. Vamos ver. Por acaso, mas é bom que ajudou a família inteira no final. Vamos ver. Hoje, graças a Deus, meu pai se aposentou aqui dentro, no entanto que não quis mais nem saber trabalhar. Até a semana passada eu disse para ele, ô pai, agora tem uma correria. Ali, estou abaixo do mau tempo, não quer lajar. Não, eu estou aposentado, não quero saber, estou fora. Então, entendo ele. Deu uma evolução. Mas você quis trazer seu pai logo no final do ano, cara? Aí não, né? É a época que a gente está abaixo do mau tempo, que nem agora, né? A gente está aí abaixo do mau tempo, com caixa até o teto, né? De trabalhos para entregar. E daí foi evoluindo nesse sentido, eles passando para outras pessoas. Eu sempre fui assim também de dar. No entanto, que hoje dentro do meu laboratório tem só 2 pessoas formadas em prótese. Agora vai ter um terceiro que entrou como estagiário, que está agora se formando agora em final do ano, em janeiro. Agora final de dezembro vai se forma, que já está empregado aqui com nós, mas a gente tem poucos. O que foi acontecendo? Eu fazia o pessoal pegar a evolução, assim, começava como boy, eu via o que ele tinha, qual era o perfil dele, ensinava ou para o gesso, ou para a cerâmica, e hoje estão todos assim, todos que começaram aqui, começaram como boy, como office boy do laboratório. Eu, pessoa treinada, não peguei nenhuma até hoje. Nenhum veio para cá treinar, todos foi aprendendo aqui dentro do laboratório. Não que isso é uma vantagem, né, cara? É uma vantagem e também é uma desvantagem, né? Se a gente pensar pelos 2 lados ali. Uma vantagem porque você está moldando ele desde o começo, ele não vai vir com nenhum vício, mas também é uma desvantagem porque requer tempo de treinamento, requer dedicação sua, requer acompanhamento ali para uma equipe júnior, né? Então isso aí é bem interessante, que é uma opção sua de desenvolver as pessoas, né? Contratar o caráter e treinar a habilidade, né? É bem assim, isso tudo que vocês falam também bastante nas áreas de contratar o caráter e treinar a habilidade, isso aí tudo eu já vinha pensando, vocês pensam, vem com o mesmo pensamento que eu, né? Eu disse, isso aí, por isso que eu acho que a gente fechou muito bem nesse sentido. E o pessoal ali foi treinando, no entanto que eu tenho hoje o pessoal aqui, tá tudo no mínimo 15, 20 anos, eu acho que o Léo passou para vocês tudo, né? Até a Elaine me disse que é um dos laboratórios que tem mais pessoal com mais tempos de laboratório dentro do laboratório aqui. Sim, serviço. Exatamente. Que tem menos rotatividade aí de funcionário. Olha, você disse aí. Não, pode concluir, por favor. Não, a gente não roda muita pessoa. A gente tem hoje 18 comigo aqui dentro, mas a gente não roda muita pessoa. No entanto, que eu vou ser sincero, de tanto não roda que uns 10 anos atrás, estava com um projeto, tudo pronto, eu moro lá em Ipanema, né? Então eu ia, aqui é a zona sul de Porto Alegre, eu ia fazer um laboratório bem pertinho da minha casa para 80 funcionários. Caramba. Isso uns 10 anos atrás, tinha trabalho para isso, um laboratório para 80, esse eu acho um dos maiores da América Latina. Né? E eu desisti porque não tinha mão de obra. Verdade. Não tinha, eu disse, daí eu pensando, vou me incomodar, onde que eu vou achar gente, ter tempo para treinar tanta gente, a rotatividade ia ser muito grande. Você tem que ter um processo de capacitação para ter essa quantidade de funcionários, tem que ter isso já dentro de um procedimento, dentro de uma rotina. Mas aí tem um outro aspecto também, o Thiago comentou, você comentou também, Elton, desse negócio aí de começar e passar por todos os setores. E uma coisa que você sabe, né, você acompanha o nosso trabalho, né, que a gente preconiza, mesmo quando você contrata alguém, digamos aí, eu preciso de alguém para o gesso, e você tem um laboratório que já está minimamente setorizado. É importante que essa pessoa tenha um processo de aculturamento, que a gente chama de indução na cultura da empresa. Então, por exemplo, nós temos agora uma nova colaboradora que entrou aí como apoio na minha área, que é a área de finanças aí na consultoria. Ela é contadora, conhece bastante de números, conhece bastante aí do trabalho que ela precisa executar agora de apoio.
E uma das coisas que a gente fez já na entrevista, lá na indução, no primeiro dia de trabalho, foi o seguinte, olha, você vai participar de reuniões com todos os consultores, você vai ter contato com todos, você vai ver como é que funciona recursos humanos, como é que funciona marketing, como é que funciona... tá aí, ó, a Nádia levantou a mão aí, e com toda a liberdade do mundo que ela tem, já abrimos aí a nossa agenda, porque é importante, porque o maior erro que eu vejo ainda, principalmente na prótese, é aquela coisa, tem duas coisas que eu condeno na prótese. A primeira coisa é a pirataria, tá? O que é pirataria, né? Você tem lá tô precisando aqui de um ceramista, né? Daí você vê lá com o laboratório do vizinho, quanto é que você ganha aí? Ele me paga 1.500 na carteira, mais 50 aí por elemento. Ó, eu te dou 2.000 na carteira e te dou 70 por elemento. Vem, voa. O cara que faz isso, ele vai sair com a mínima condição que tiver lá. Então, isso vai gerar um problema muito sério mesmo, né? Então, esse é uma da... E acontece muito, né? Outra coisa muito. Também é não fazer não ter assim, deixar tudo só no papo, né? Ó, eu vou te dar isso. Não, tem que ter lá um descritivo da função que a pessoa vai fazer, tem que colocar dentro da cultura da empresa. Kogut, mas o meu laboratório é muito pequeno, é 3 pessoas, mas é um laboratório. Você tem que começar a criar uma cultura dentro desse laboratório. Tem coisas que você admite, tem coisas que você não admite, tem coisas, claro, numa empresa aí de 3, 4, 5 pessoas, todo mundo vai ter que tirar o lixo uma hora, vai ter que lavar a louça, vai ter que varrer lá o chão do laboratório. Isso daí é comum, não vai ter assim tudo tão divididinho. Mas tem que ter a cultura, e essa indução na cultura, que é o período de experiência, é para você ver, porque você ter um colaborador dentro da tua casa é que nem um casamento, é um namoro, um casamento, né? Você está convivendo com a pessoa e se tua energia não bate, nossa, a coisa que eu acho assim mais, até estranho, né? É estranho hoje, porque eu já passei por isso também lá atrás, né? Que os cabelinhos brancos aí vão trazendo alguma experiência. De você chegar dentro da empresa já com o estômago embrulhado porque você detesta algumas pessoas que estão ali. Quando você é empregado, tóxicos, né? São pessoas tóxicas, né? São relações tóxicas, né? Quando você é um empregado, até vá. Agora, quando você é o patrão, não tem desculpa. Pô, como é que você convive? Aonde que vem, né? E aí, só para fechar esse raciocínio e já te devolver, Elton, eu tenho, quando você falou assim, olha, eu estava me preparando desde 82, quando chegou em 89, olha só, gente, 7 anos. É até um número, para mim, é um número mágico, 7, né? É um número cabalístico. São ciclos de 7 anos, né? Eu já me senti capacitado para ter o meu próprio negócio e o meu empregador não só me incentivou, como ele me passou clientes. E aí, eu já falei numa live, tem um livro assim que marcou muito a minha vida, eu recomendo para todo empresário. Eu acho que todo mundo deveria, mas todo empresário é obrigatório, uma leitura obrigatória, que é de um autor chamado Joseph Campbell, A Jornada do Herói. Já estou anotando aqui. A Jornada do Herói. Deve ter até em audiobook. Tem gente que não tem tempo de ficar lendo, coloca lá o audiobook lá no YouTube, está lá aplicando, desenhando, e você vai escutando A Jornada do Herói. Eu vou fazer assim um breve resumo. A Jornada do Herói parte do seguinte princípio: você começa um ciclo. Então, em 82, você começou um ciclo. Daí você, e daí encerrou em 89, agora eu vou para uma outra. É quando você está numa zona de conforto que você sabe, agora eu tô até um pouco melancólico, está na hora de fazer alguma coisa maior na minha vida, porque isso já não sustenta mais a minha alma. Aí tem gente que fala, pô, mas você está ganhando bem, você tá ali no quentinho, está dormindo, está se alimentando, o que você vai inventar moda, guri? Você fala, não, mas a minha alma está precisando de mais, eu preciso dar um passo mais, eu preciso me colocar à prova, né? E quando você toma essa decisão, e daí é o ponto que eu quero pegar aqui para te devolver, aí você teve que montar uma empresa. Claro que você não estava preparado para ser empresário, não preciso nem te perguntar isso, mas daí você teve que montar. Por mais que você tivesse apoio, você já tivesse alguns clientes, aí, nessa jornada do herói do Joseph Campbell, ele fala assim, ó, quando você sai nessa jornada, tá? Ele mapeia lá, ele separa, ele agrupa em 12 etapas. Claro que é bem mais, né? Mas a primeira etapa de uma nova jornada é a inspiração, e a segunda etapa é o que ele chama de caverna escura. É onde você senta, você chega em casa e fala, meu Deus, o que eu fui fazer? Agora não tem caminho de volta. Só que daí, se você volta, você perde, a tua vida começa a ir ruim também em outros aspectos, e se você segue adiante,
chega mais alguém, um mentor, um sinal, uma intuição que te dá um poder. E se você não usar aquele poder, também você estagna, você acaba voltando. Então, nessa tua jornada do herói, Elton, eu queria saber, quando você tomou a decisão e botou o pé para fora de uma empresa para ter a tua própria empresa, eu queria que você falasse, teve esse lance aí da caverna escura, quando você decidiu empreender, e como é que foi? Sim, teve. Porque tu te assusta. Tu tá com o teu dinheirinho certinho, não te precisa te preocupar em produzir nem nada. O que tu produzisse, naquela época não existia nada de comissão, nada de... Era aquele teu salário e pronto, né? Eu sempre trabalhei, sempre vestia camisa e eu botei como a gente não tinha muitas condições de... Meu sonho sempre foi fazer uma faculdade, daí não tinha condições de fazer, como eu relatei antes, de fazer uma faculdade. Eu botei todas as minhas fichas nessa profissão. Disse, não, vou fazer isso aí. É isso que eu quero, eu vou lutar por isso, vou batalhar. Sempre com aquele negócio de nunca estar satisfeito com o que estava fazendo. Por não ter informações, sempre tentando buscar informações e buscando, e em colegas, sendo aquele cara chato, né? E os antigos eram mais chatos do que eu ainda, assim, que não abriam, né? Mais cabeça dura, então não abriam o jogo, porque sempre teve aquela, como até hoje tem, mas bem menor, menos, o pessoal não abria os laboratórios. Até hoje muitos não abrem aqui, principalmente eu não vejo aqui na parte do sul. Na parte sul, não sei se é o Brasil afora Tá é assim, mudando. mas aqui, Não, tá mudando. então, aqui na parte sul, nós aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal não abre, são poucos. Para ti, o pessoal abriu o laboratório para te ver, não querer fuxicar ou simplesmente querer dar fé do laboratório, ver, não, quer ver como é que é o funcionamento, ver, porque a gente fica muito trancado dentro da bancada, tu não sabe o que está acontecendo ao teu redor, né? Principalmente, eu estou falando naquele tempo, hoje vou aqui, vou lá na K2, vou lá no Instagram, já vejo muita coisa que pode ter modificado, É verdade. vou em outros perfis de laboratório, outras e vê alguma coisa, já vai pesquisando e vai conseguindo ver algumas coisas, né? Mundialmente, né? Inclusive, Elton, tenho esse quadro por dentro dos laboratórios do Brasil, a gente começou ele presencial, então tem eu apresentando alguns laboratórios aí pelo Brasil, de como que é a estrutura por dentro com vídeo ali, tá na nossa área de vídeos da E no YouTube também, né? comunidade K2Go, tá no YouTube também. Eu assisto E seguido no YouTube. aí, ó, o cara conhece tudo mesmo, isso aí. E isso que é legal é que o que você trouxe aí é que você sempre investiu em melhorar o seu serviço, sempre investiu em poder crescer o seu conhecimento, e é mais uma característica que a gente vê em todos os técnicos de sucesso que vieram aqui contar a história do laboratório deles, né? Então, por exemplo, a gente viu o Marco Celestrino, o cara contou a história aqui que ele tinha o primeiro lote para construir a casa da família, que ele já estava casado ali, ele falou, olha, Cleusa, eu vou vender esse lote, R$70 mil, vou mudar para a Bahia para ficar uma semana com o cara que vai ser meu mestre. Vou gastar todo o dinheiro do lote para ele, para eu ficar uma semana aprendendo a arte que ele faz ali. Eu vejo, por exemplo, o Vlamir, ele está quase todo mês, tem pelo menos uns 2, 3, 4 dias de curso que ele está fazendo. Eu vejo aí o Alex Formiga também direto está em curso, ele já fez curso com a gente, já fez consultoria, fez assessoria, fez workshop comigo e com o Kogut na época que a gente ainda nem era K2Go. Todo mundo que passou por aqui investiu pesado em capacitação técnica. Você fez o curso de gestão lucrativa com a gente, depois entrou na consultoria. Acredito que vai entrar na assessoria com a gente depois também. Isso tudo é investimento em conhecimento que sempre agrega, é o que minha mãe sempre me falou, né? Ó, a única coisa que ninguém pode roubar de você é o seu conhecimento. E aí, eu peço até uma licencinha aqui, para poder falar com todo mundo. Pessoal, é só essa semana, até domingo, que está disponível o curso de gestão lucrativa. Quem perdeu ontem aí o nosso cupom de desconto, a gente vai conversar outras formas, tudo mais, mas o cupom acabou. O curso de gestão lucrativa continua só até domingo. E, cara, houve essas lendas aqui da prótese, né? Investe em desenvolvimento pessoal, investe em educação, cresça, né? Porque com a gestão na sua vida, e eu te garanto que esse curso vai te entregar isso, com gestão você vai conseguir agregar muito valor, não só para você como pessoa e como profissional, mas para o seu laboratório e para várias famílias que trabalham ali dentro. É isso aí, Elton, pode continuar, só um porém aqui. Mas respondendo tipo ao Kogut ali que perguntou da caverna, realmente, isso assusta. Tu sair de uma coisa, sempre que uma coisa certa para uma coisa que tu não sabe se é certa, um incerto,
E depende, claro, mas ao mesmo tempo eu também pensava assim, mas depende de mim, eu vou ter que vestir a camisa, no entanto, que a gente vestia. Chegava às 5 horas da manhã, saía meia-noite, né? Daí depois veio outros, daí isso, claro, por trás disso tudo, eu tinha sempre uma pessoa que é maravilhosa para mim, que foi a minha esposa, que hoje a gente está casado há 33 anos, sempre me dando Nossa, todo o apoio por trás ali. A gente a parceira, o namorou, parceiro é aquilo importante, né? Em ali. qualquer projeto de Sempre vida. é o ditado mais certo, que atrás de um grande homem sempre vem uma grande e Tem. excelente mulher, né? Não adianta, ela sempre foi, até hoje é o esteio da nossa família, né? Ela que segura as pontas em casa, ela que trata tanto eu e o Léo assim como uns bebezão até hoje, né? Então isso aí sempre, eu não, isso aí então te dá mais ânimo. Daí, além de tudo isso, a gente se assustar com tudo isso, o que aconteceu? 95, tá para nascer o Léo. Meu sócio resolve vender a parte dele. Imagina o que que fica, né? Daí, tipo, agora que eu estava conseguindo me reorganizar, tenho o parto do meu filho, tenho a comprar, o que que eu faço? Daí o que que eu fiz? Daí, eu vou dar uma tacada. Vendi tudo que eu tinha, um carro lá, caindo nos pedaços, vendia meu carro, vendi algumas coisinhas e comprei a parte dele do laboratório. Né? Vou comprar. Comprei, né? Inclusive naquela época, claro, a gente não tem essa gestão que a gente tem hoje. O que que foi? A gente pegou as contas dos dentistas que estavam devendo, o que que tinha de trabalho ali, de fichas em aberto, tudo na mãozinha, imagina, nada de computador, aquelas fichinhas de fichário, né? Soma tudo, então é o seguinte, a metade é teu, a metade é meu. Compra a tua metade, pronto. Deu, me lembro como se fosse hoje, deu 18 mil só de clientes, assim, de grana que estava para entrar, para receber, então digo, ó, 9 mil é teu, 9 é teu. Bem aquela conta bem básica, não? Bem meio a meio, pronto. Então, comprei a sala dele, a parte dele, que era tudo meio a meio, os equipamentos, a gente fez um levantamento mais ou menos, que naquela época era eu, esse meu sócio, o Eliseu, o Joel e meu pai e um boy. Nós éramos em 6. Fizemos um levantamento dos equipamentos, tudo, tá, deu. Então vamos fazer isso. Daí vem outra parte. Agora, como é que eu pago o parto do meu filho? Tudo particular, vou botar no SUS, no antigo INPS. Diz, não, vamos para outro papo, um passo de cada vez. Você, não, vamos lá, vamos se endividar e vamos lá, fizendo particular. Depois parece que dali tudo flui. Claro, veio aquela chuva de trabalhos. No entanto, que nos primeiros 6 meses do Léo, minha esposa ia durante o dia de ônibus para levar o Léo para eu poder ver ele acordado. Levava no Olha aí. laboratório durante a tarde, durante a manhã, para me ver acordado. Porque eu saí de casa, pegava o primeiro ônibus, daí não tinha carro, não tinha nada. O primeiro ônibus que eu morava, sempre morei na Zona Sul, lá em Ipanema, o primeiro ônibus saía 5 para 5, passava na frente da minha casa. Pegava o primeiro ônibus e pegava o último, que era aqui meia-noite e 30, para voltar para casa. Imagina, Nossa eu Senhora. acho. Era virando quase que noites, todos os dias trabalhando. Mas É a isso, jornada graças a do Deus, herói, né, cara? é uma jornada do herói. Né? Isso, naquela época, eu estava com 20, acho uns 25, 26 anos, 28 anos. Né? E, Então, daí eu fazia essa jornada de trabalho. Né? Pô, pegar o primeiro ano, 5 para 5, e pegar o último que saía aqui do centro, né, de Porto Alegre, que era meia-noite e 36. Me lembro até o horário todo exatinho, que aquilo ficou tão gravado que aquilo ali não podia falhar. Se tinha uma cerâmica ali, eu tinha que, pelo amor de Deus, acelerar alguma coisa, sei lá o que, que eu ia fazer, para sair correndo e pegar o ônibus, senão não tinha mais ônibus, né? Daí eu só no outro dia para ir para casa. ô, Daí. Elton, isso aí que você está falando é legal, cara. Eu estou me identificando muito porque, óbvio que eu não estou trabalhando agora de 5h30 à meia-noite e meia, eu não sou herói igual você nesse nível aí, né? Mas eu tô com a minha filhinha para vir agora, né? A Michelle tá Pá, grávida. E o que é legal pra caramba é porque o meu avô foi um dos maiores incentivadores, né? Eu tava conversando com ele um dia e eu falei, ele perguntou, e aí, que dia que vai vir aí meu bisnetinho e tal? Falei, cara, eu tô me estruturando, tô organizando a casa toda, organizando as empresas, e assim que eu tiver um determinado patamar, né, eu vou começar a trabalhar em cima de ter um filho mesmo, porque é um sonho que eu tenho já tem algum tempo. Aí ele virou para mim e falou assim, e ele é alemão, né? Aí ele, Thiago, o bebê traz o pão. Só faz. é. Eu falei, cara, eu fiquei com aquele na cabeça por um tempão pensando. Eu falei, é isso mesmo. Se você fica pensando, calculando demais, você nem faz o Sim, filho. Então, se isso é você verdade. ficar pensando, calculando demais, você não vai comprar a sociedade do cara, você não ia fazer no particular o nascimento do Léo, você não ia fazer nada do tipo. Então,
você sentiu no coração que aquilo era o que você deveria fazer, seguiu aquele caminho e, cara, Deus foi colocando os degraus, né? Ele foi muito no impulso, vai no impulso e depois a gente vê o que acontece, né? Coisa de brasileiro. Depois ele vai correndo atrás, vai correndo, depois tu começa a emparelhar de novo, depois tu corre atrás de novo e assim vai indo, né? E foi o que aconteceu. E nessa jornada, Elton, perdão, né, só fazendo um parêntese, né, depois que você sai da caverna escura, você usa a espada de poder, né, tem até o mito lá do rei Arthur, né? Quem tira a espada da pedra não é o mais forte, mas o que tem mais caráter, né? Que Isso é é o verdade. vencedor, né? E daí você usa, mas daí você tem que usar. Tirou da pedra, você tem que usar. Foi em frente, não, cara, vamos fazer aqui particular, vamos lá, se endividou, volta. Sim. E depois de todo esse ciclo, mesmo você hoje com muitos funcionários faturando bastante, já bem mais organizado, conseguindo se liberar aí 5, 6 horas para ir para casa, aí começa a vir de novo, né, aquela coisa, né? Agora está na hora de inventar outra coisa, né? E já estamos inventando. E é bacana que quando chega nessa hora, hoje, por exemplo, imagine se, por exemplo, tem muitos laboratórios que nos procuram, e nós já fizemos alguns projetos aí do zero, né, de pessoal aí que está começando agora, não tem nem o CNPJ ainda, e procura a K2Go para começar a se organizar. E é bacana participar dessa história, porque hoje nós somos em 8. Nós temos os 4 consultores, temos mais 4 pessoas aqui no suporte, né? Inclusive a Nádia que eu falei aqui, que é contadora. E aí, o que acontece, né? A pessoa até se assusta, porque ela começa, por exemplo, ó, esse curso que está aqui, ó, compre o curso de gestão lucrativa. Todos os alunos vão participar de um grupo no WhatsApp, vão ter um contato direto aí com o professor, com todo mundo que está ali convivendo. E a pessoa até se assusta. Por quê? Porque, de repente, você está acostumado a olhar ali, tem um menino no gesso, tem outro motoboy que faz tudo, e tem você ali, né? Lascando o ferro ali na produção. De repente, você participa de um grupo que daí não é mais 3, são 11. E dentro desses 11 especialistas que estão em contato com laboratórios aí do Brasil e até de fora do Brasil, né? E fala assim, ó, não, isso aqui está errado. E aí vem coisas, Elton, que eu queria, assim, já explorar um pouco, né? Como que seria, né? Claro que a gente não se arrepende e nem deve, né? Até é um pecado a gente se arrepender de tudo que passou, porque tudo foi necessário. Mas, e como dizia o Pedro Nava, né, um poeta, famoso poeta da Academia Brasileira de Letras, ele dizia, a experiência é um farol aceso virado para trás. Mas com a cabeça de hoje, se a gente voltasse lá com 20 anos, com certeza a história, a gente ia evitar alguns tropeços, né? Muitos. E esses tempos aí, conversando com gente aí de laboratório pequeno, né, tá? Guti, eu não estou vencendo, não consigo mais nem produzir, não estou conseguindo vencer, fazer enceramento aqui na mão, só que eu estou sem dinheiro, não sei o que eu faço. Falei, claro, né? Você ocupou toda a tua agenda fazendo enceramento para o dentista fazer lá a resina composta lá, fazendo. Eu falei, não tem, e cobrando 25 enceramento manual, eu falei, não, por mais que você... saiba valorizar o seu serviço. Muito. O dentista, ele está no direito dele, tá? Pô, para que ele vai fazer? Né? Lá, se tem alguém que faz para mim por R$ 25, eu falei, olha, eu vou montar um consultório aqui de estética e vou mandar os enceramentos só para você. Só que a pessoa quebra, né? Então, assim, e nessa tua jornada, com certeza, depois se estruturou, começou a contratar. Quais foram os principais, para quem está nos ouvindo agora e vai nos ouvir depois no podcast, quais foram as decisões mais difíceis e o que a carência de gestão lá atrás, que hoje a gente sabe que você está bem mais organizado, quais foram as maiores dores quando você tinha lá seus 10 funcionários, por exemplo? Assim, dores que tu diz assim, as maiores dores que tem é tentar naquela dúvida de dar um passo à frente. Passo maior do que tuas pernas conseguem. Que foi o outro passo que eu fiz. Né? Em 95, daí disse todo isso aí, quando eu consegui, nesses 3 anos, me estabelecendo um pouquinho, quase não vendo o Léo, como eu falei, a Xanda, que é minha esposa, trazia o Léo durante o dia só para mim ver ele acordado, né, para ele reconhecer o pai, para saber que tinha um pai, né, para não ser só os fins de semana, e também fim de semana a gente vinha trabalhar, a gente assumia muitos compromissos, correndo atrás. Daí vem um outro passo. Fizemos um laboratório novo, que é o que a gente está hoje.
Que a gente fez assim, um laboratório top, gabarito, gastamos tudo que tinha e que não tinha. Parecia que a gente gostava de gastar, né? E vamos lá, vamos de novo, fizemos um laboratório, vamos correr atrás de novo. Isso em 98 a gente mudou onde a gente está hoje aqui, que hoje já está bem obsoleto, né? Está bem obsoleto o laboratório, vou ser bem sincero, nossa estrutura está muito ruim, que é o nosso passo agora que... Vou voltar no 98, fizemos um laboratório novo, feliz da vida, com 2 salas, com os mesmos 6, 7 funcionários que a gente estava aqui em 98, e foi crescendo, e cada vez crescendo. Daí comprei a sala do lado, aumentei o laboratório, comprei a outra sala do lado, aumentei o laboratório. Hoje a gente tem em 5 salas, que dá mais ou menos uns 180 metros quadrados, né, aqui no centro. Daí foi assim, aumentando o laboratório e botando gente para dentro, sempre ensinando o pessoal. Hoje a gente está com 18, com esse pessoal do laboratório. Agora, nosso projeto, não paramos por aí. O que vamos fazer? Eu e o Léo aqui conversamos um papo sério a semana. Ele disse que vai querer tocar o laboratório, que ele estava meio preocupado com isso, porque ele também é músico, gosta de fazer música deles, ele é DJ, né, e gosta de produzir músicas, né? Ele produz muita música eletrônica, mas daí disse que quer seguir o laboratório. Então, agora o próximo passo que é, vamos fazer um laboratório novo ano que vem. Olha que coisa... Já temos atrás de área para fazer um laboratório. Com a pegada do DJ, né? Com a pegada de tecnologia. Isso. E sabe, uma coisa que talvez nem você saiba, não sei se ele chegou a comentar com você, mas numa das últimas reuniões que eu tive com o Léo, e a gente já está assim naquela cereja do bolo, já fazendo qualificação de base de dados, já fazendo assim rentabilidade por cliente, o perfil da produção já está muito bem focado aí na parte do digital, já está bem evoluído na parte do digital, né? Daí eu conversando com o Léo, falei, olha, Léo, eu preocupado com a tua conta de luz. depois o Léo te conta. Eu estava preocupado com a tua conta de luz. Que daí eu comecei a olhar assim, os relatórios e falando com ele, ó, Léo, isso aqui, para quem adquiriu o curso aí, depois tem lá como que você divide essas contas e qual o impacto disso depois, até na hora de fazer o preço, na precificação, na lista de preço. E aí eu preocupado, né, eu falei, pô, Léo, vem cá, tem um projeto aí eu não tenho nenhuma parceria, nada, mas eu sei que já tem alguns laboratórios se movimentando nesse sentido, esses que gastam, laboratórios grandes que gastam muita energia, e colocar umas placas solares, né? Você fazer um projeto, você parcela isso, você tem até linhas, por mais que você tenha capital aí, mas até no BNDES tem algumas linhas de financiamento. Por quê? Porque isso daí é ecologia, são energias renováveis, né? Então tem várias linhas de financiamento que viabiliza. Daí eu já conversando com ele sobre cisterna, sobre colocar placas solares, eu falei, Kogut, esqueça, nós estamos num prédio aqui. Você não está entendendo, né? Mas então já fica aí, ó. A gente já estava conversando sobre isso, né? E ter sustentabilidade dentro do seu negócio, isso, né? Não, isso aí até está no projeto, porque eu fiz uma casa nova minha agora na pandemia, né, que já deixei tudo, tudo, que vão botar placas solares, que eu já tive conversando com o pessoal, tudo dá para, se for a mesma operadora, eu posso direcionar para cá também, botar as placas nos valores que eu gasto de luz aqui, o gasto da minha casa, e fazer tudo uma conta de não precisar tu consegue direcionar, isso aí está tudo em projetos, mas agora, como o laboratório que a gente quer fazer, com certeza, não fazer todo ele sustentável, né? Isso eu sempre fui muito a favor. Na minha casa hoje eu fiz tudo sustentável, com água da chuva, com tudo, né? Minha casa então você já coloca a placa ali na sua casa, na casa do seu pai, do seu irmão, de todo mundo e manda para o laboratório, cara. Não, isso aí tudo eu já tive conversando com, eu tenho amigos que vendem placas, que trabalham com energia solar, então eu já tive conversando bastante com eles, assim, e é bem viável, né? E esse é um novo projeto agora, a gente, como disse, parece que a gente gosta de gastar, né? Agora a gente só estava nessa dúvida se vou reformar. Não deixa de ir junto com esse projeto e com certeza aí tem a parte de arquitetura, tem a parte de engenharia, tem a parte das bancadas e tudo mais, mas a linha cola aí no Thiago para ver a lógica de produção, entrada, saída, isso aí que eu disse. De produção. Até eu acho que essa semana o Léo teve uma reunião com o Thiago, tudo ali, eu disse, não, eu quero ver os processos, tudo. Eu gosto muito de processos, gosto de coisa bem meio cabrestinho, assim, de ficar trabalhando naquele sentido, tudo, fazer a coisa funcionar certinho, né? E depois também a gente investiu bastante forte no digital, né? Porque eu fui um dos precursores do digital, acho que uns 15 anos atrás, eu fui para a Alemanha, fui lá na Datron, conheci a máquina da Datron, né, que eu queria trazer para o Brasil uma Datron, mas daí eu não trouxe preço muito caro, até nem era tão... Claro, o preço hoje essa entraria no Brasil por uns R$800 mil.
Isso é o Até preço de hoje é hoje. cara ela. Até hoje é muito caro, caro, né? né? Mas daí o que me deixou muito assim é que não tinha assistência técnica. Só tinha assistência técnica de O metal suporte é um mecânico em São problema, Bernardo do Campo, né? assim. De automotivo, né? Eles É, tinham ali, todo mundo se ferrou, todo mundo que comprou naquela época lá se ferrou, cara. A gente tinha a É, 3M, por exemplo, Lava, que a isso. máquina era maravilhosa, mas quando dava problema, a gente tinha que pedir para amigo nosso da Alemanha mandar mangueira, mandar É. broca. A gente não tinha nada aqui no Brasil e quando tinha era fraco assim o suporte, cara. No começo era muito difícil. Daí a gente foi pro lado do investimento. Daí eu conheci o Jefferson, né? Comprei uma Motion 1, que tá até hoje aqui, que é o meu Fusquinha ali. O Nossa, pessoal, eles já queriam trocar. Eu disse, não, não troco. Por nada, meu São Fusquinha trator, tá cara. ali. Meu Fusquinha tá ali. Até hoje nunca deu manutenção. Veio o cara para fazer manutenção e disse, só vou fazer uma coisa aqui. Só vou abrir e tirar o pó dela para dizer que eu fiz a manutenção, porque não deu. Então eu fico ali, só usando zircônia nela, na cera. Hoje, Quem mas não nem cera troca, mais. cara. Não troca, Motion. Pra zircônia é melhor, cara. É bom demais. Daí depois o Gustavo me procurou para desenvolver a Tecnodrill. Nós estava Ah, até o boa. ano eu passado com o tive com ele protótipo. em Canoas, né? Uma máquina gigante lá, né? Ele Aham, trouxe sim, lá bah, da engenharia naval, da engenharia da deu aeronáutica, né? trabalho para botar aqui no prédio. Eu tive uma Entrar no DM5 elevador. já. DM5, né? A minha DM5. Até o início do ano passado eu estava com o protótipo aqui. Ficou 11 anos trabalhando o protótipo aqui para nós, aqui dentro do laboratório. Que a gente desenvolveu para Legal. ele tudo, a gente dava todos os feedback, organizava, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E hoje ela funciona super bem. E depois eu troquei para uma nova ano passado, uma Uhum. DM5. E agora, nesse novo projeto, é fazer toda a parte digital bastante, né? Fazer funcionar mais, e funciona muito aqui. A gente trabalha ainda meio que em Frankenstein, assim, um pouco, né? No laboratório Não, Frankenstein. mas nem tanto. Né? Então, Mas a gente trabalha, a gente faz de tudo um pouco, o pessoal quer, não adianta. Eu já tinha cortado o removível, já tinha cortado total, mas o pessoal nos procura. E olha que nossa removível, nosso que tal é muito caro. Eu acho muito caro, mas assim mesmo, não mas querendo fazer, a a gente gente faz uns sabe 200 por mês. então, eu sei, eu acompanho isso, teus números, eu sei o quanto É? é importante ainda, mas desde que não atrapalhe assim a produção que agrega mais aí no negócio e o processo, não é pecado, não, gente. Não tem modelo errado, mas tem que Não. ter o modelo de negócio. E aí, Elton, nossa, olha só, gente, eu falei, né? O papo quando é bom, né? Estourando aqui o nosso tempo Espera regulamentar. aí. Mas eu não posso deixar de explorar um pouco mais. A gente viu lá o começo, 40 anos atrás, foi lá no dia 5 de dezembro de 1982, se batendo na porta de um laboratório, conseguiu um emprego. 89 saiu, montou seu próprio laboratório, depois teve o susto em 95, quando teve que comprar a parte do sócio sem ter dinheiro, e o Léo É, nascendo naquele ano. E depois o digital, todos os desafios de quem foi precursor aí é. no digital. E Desafio. agora, mas eu queria. Como que está hoje? Como que está hoje a configuração, o laboratório, a organização, a gestão? Vamos fechar com chaves de ouro. Como que está hoje, depois de tudo isso que a gente passou aí na história do seu laboratório? Ó, depois de tudo, vou ser bem sincero, voltando à gestão, eu fiz 2 cursos de gestão na ESPM, né, que é a Escola Superior de Propaganda e Sim, Marketing, né, que fiz curso, eu e meu irmão referência dentro e fizemos, fora do Brasil. mas Referência nenhum dentro e fora do Brasil. deles, eles englobam tudo, tá? Inclusive os DRE, tudo, mas nada direcionado. Que nem vocês aqui. Eu disse, pô, isso aí caiu, eu disse, caiu do céu. Isso aí é o que a gente sempre procurou. Nesses meus 40 anos, a gente sempre procurou um grupo que desse a gestão específica, né? Para laboratório. A gente sempre pegava algumas coisas, não vou dizer que não foi válido, mas de coisas que a gente pegou dali, tentamos, botamos aqui. Ou, né, depois a gente criou o nosso próprio software de gestão do laboratório, que hoje depois o Léo entrou e inovou ele, renovou mais ele ainda, nosso software próprio, nosso, feito para nós mesmos, o laboratório de gestão. A gente sempre pensou muito em gestão, né? Sempre pensamos muito em gestão. Sempre fui muito assim, apesar de não entender nada, mas sempre tentei Não, você buscar conhece e entendimento, conhece muito, sim. né? Não, você Fui conhece buscando muito, sim. assim de a minha conta é de 2 mais 2 ali, fazendo aqueles 2 mais 2 e vamos indo para ver se vai dar 4 mesmo, né? Esse 2 mais 2 Não, tirando a eu dúvida. lembro, olha só que honra, né? Você foi meu aluno na segunda turma, quando Isso. era ao vivo, assim, nas sessões ao vivo, e o teu nível de entendimento, de compreensão de tudo aquilo que estava sendo apresentado era maravilhoso. Mas sabe que você falou um ponto importante, Elton. A minha vida inteira foi gestão, né? Já fui parceiro do Sebrae por 6 anos, trabalhei em grandes multinacionais, tal. Você conhece a história, só estou assim fazendo um resumo aí para quem está aí na live agora. Tem até lá no nosso site lá a biografia.
E eu tive a oportunidade de me formar numa boa faculdade federal em gestão, depois eu fiz mestrado internacional. Mas assim, quando eu entrei no primeiro laboratório para fazer pra fazer primeiro que eu tive que chamar o Thiago e falar, Thiago, o que que é isso aqui, gente? Porra, o que que é isso? Howley, assim que fala? Mas o que que isso tem a ver com esse troquel aqui e tal? De calma, calma, né? Até eu conhecia dos números, né? Não conhecia de laboratório. Deu vontade de rasgar o diploma. Depois eu pensei, não, tem fundamento, só que eu tenho que adaptar ao código de linguagem do protético. Então, hoje, a gente chegou nesse estado da arte de poder oferecer um curso aí com parcela de 100 pila por mês, tá? Um cursinho de, nem sei, depois é só entrar ali no site, vocês vão ver lá, que ensina a montar um seu DRE, ensina a fazer sua lista de preço, a sua política de cobrança, ver clientes em fase de abandono, lead time, importância do tempo de produção dentro do laboratório, que é onde entram algumas decisões difíceis, né? Eu tenho que abrir mão de algumas coisas para eu ter mais foco e potencializar mais financeiramente. Então, a gente conseguiu chegar nesse código de linguagem, você sabe disso, que você fez aí o nosso curso também, e isso dá uma luz que tira você daquela dor assim de estar fazendo o que você gosta, mas não vê dinheiro. Está fazendo o que você gosta, mas não vê tempo para fazer outras coisas que você também gosta, né? E que bacana, você trazer esse depoimento que o laboratório hoje pelo menos tem um plano, além desse crescimento, dessa produção absurda que você tem e novos projetos, mas hoje você tem uma visão de empresário também, né? Isso ajuda bastante. Sim. Eu sempre quis ter essa visão bastante, né? Inclusive, eu só não fui no primeira turma do curso de gestão, que foi na correria, a gente foi até a gente esqueceu, senão a gente já tinha inscrito na primeira, né? A gente tinha aberto ali, às vezes, eu deixei para o Léo ali, olha, Léo, esse negócio de curso, daí eu acho que foi caindo no esquecimento, e daí eu não cobrei dele, quando a gente viu, já tinha passado. Daí eu disse, não, no segundo não vamos escapar. Daí a gente ficava sempre de olho. Daí quando eu vi no Instagram, olha, tá aqui agora, tu não vai escapar, vai ficar em cima disso aqui, vamos se inscrever. Daí foi quando a gente se inscreveu na segunda turma, né? Daí a gente fazendo esse curso de gestão, para poder mesmo, que a gente falou, eu sempre queria, dinheiro não era o problema, porque a gente faturava muito, sempre faturou, né? Não tinha, hoje, a organização que tem hoje aqui, muitas vezes tu vai pelo ralo, tu gasta coisa que não deve, bota muito dinheiro fora, muitas vezes, não sendo bem gerido, né? Então, e eu sempre queria mais... O faturamento sempre foi bom, mas o lucro nem tanto. Bem assim, bem isso, né? Porque a gente entrava num bolso, mas saía do outro, né? E assim, entrava num bolso, saía no outro, e assim era o que estava acontecendo. Hoje, a gente vive num mar de rosas. Tem muita coisa a melhorar? Tem. Como a gente sempre tem que buscar o melhorar, até para não se acomodar, não cair naquela zoninha de conforto. Né? Eu também não sou muito confortável com isso, eu gosto de sempre querer mais, querer mais, querer mais. Se desafiar, né? Eu sempre gosto, e os passos, tudo, que nem como o Léo disse. Então, mas a parte técnica, ele entende bem da administração, mas a parte técnica não entende muito. Eu disse, não, eu pretendo morrer aqui dentro. Eu quero 80, 90, sei lá quanto tempo eu vou durar, eu vou estar o tempo todo aqui dentro, enquanto eu puder. Não posso, de repente, não trabalhar, mas vou poder estar já auxiliando na parte técnica, né? E eu vou ajudar ele sempre, que é o nosso próximo passo depois com o laboratório, a gente não tem espaço físico para isso, mas ir treinando pessoas para ir assumindo o laboratório junto com ele. Né? Que coisa bonita, hein? Isso que história linda, hein? Queremos participar aí desse Não, com certeza. Vocês fazem parte do laboratório, né? Vocês fazem parte do laboratório já. Estamos juntos, né? Eu acompanho muito e gosto muito. Como eu disse para o Thiago, logo que eu disse, quando vocês entraram aqui, vocês pegaram bem o calcanhar de Aquiles do nosso laboratório, que é a gestão. Né? E vocês conseguiram reorganizar e estão conseguindo. Como eu disse, tem os laboratórios antes K2 e pós K2, né? Que vai mudar muito. Eu acho que se o pessoal entrar nessa filosofia que vê que é muito interessante, uma coisa focada. Hoje a gente tem curso de cerâmica, curso de enceramento, curso de CAD, curso de CAM, curso de tudo. Mas a parte de gestão, que é digamos assim, é a parte mais importante. Não adianta ser um excelente técnico e não ter gestão. Né? Vai ser tão ruim quanto vai se igualar ao pior técnico. Porque não tem gestão, não adianta. Não adianta ter uma habilidade maravilhosa, ser um cara que faz aqueles dentes. Tu não faz prótese, tu faz dente. Né?
daí tu olha, não tem lucro. Isso acontece muito, e aconteceu. Ou tem muito lucro, mas você não consegue ficar 20 dias fora, não consegue ir num congresso fora do Brasil, num IDS da vida, não consegue nem ir num Pro Experience da vida, porque você está com algeminha de ouro. Se você sair, a casa cai. Essas algemas de ouro, isso aí e como eu disse, não está ainda 100%. Essa é a coisa que eu tenho que tirar ainda, minhas algemas de ouro. Esse eu tenho que tirar. Mas aí é por eu ser cabeçudo mesmo. Essas algemas de ouro, eu faço o meu erro, mas isso vai melhorar aos pouquinhos. Se você participar das reuniões de processos comigo, eu te ajudo a passar a chavinha nela, preocupa não. Eu quero mesmo. É que o Léo acho que é meio ciumento, ele não me chamam para as reuniões. Sim. Não, nós vamos te chamar, sim, vamos te chamar. Eu quero, assim, eu não posso deixar de explorar também, porque olha só, sabe que o nosso podcast, depois de editado, ele vai lá o Odontocast vai para 23 países, né? Então tem gente na Arábia, na Rússia, na Colômbia, no México, principalmente Estados Unidos, Alemanha, tem até na França. E o pessoal gosta muito de ouvir, e tem muita gente que está começando, tá? Então eu tenho duas perguntas para você. Uma é por interesse, né? Fazer o nosso merchan aqui. Mas a primeira, assim, para todos que estão nos ouvindo, que estão começando na prótese ou estão com aquela sensação de que trabalha demais e não vê dinheiro, tá? Aquela sensação de que até vê dinheiro, mas começa a perder compromisso de família, não consegue ir para casa no sábado, tem que pedir pizza lá no iFood, porque tem que sair meia-noite do laboratório. Tem muita gente que tem essas dores, a gente sabe que tem. Então, assim, a primeira pergunta, você pode emendar daí, por favor, né? Que dica, com essa experiência de 40 anos de prótese, de empresário que já passou por tudo, protético, né? De office boy a grande empresário da prótese do Brasil, que dica você daria para quem está começando, tá? E o segundo, você que fez o meu curso aí, a segunda turma, se R$1.140, se não me engano é isso, se eu estiver errado, me desculpe, mas R$1.140 parcelado em 10 vezes de R$100 aí, 100 e poucos reais, se vale a pena adquirir esse curso que nós estamos oferecendo só essa semana na K2Go. Essas duas perguntinhas aí eu queria, com muito carinho, se puder compartilhar conosco. Essas duas perguntas tuas se resumem a uma praticamente, porque mesmo as pessoas que estão recém começando têm que investir muito. Primeiro passo na gestão, como montar o laboratório, por onde ver os números. Esse é o primeiro passo. E depois buscar o foco dele no que ele quer dentro do laboratório, ou que se quer modelo ser de negócio. Modelo de negócio, ou se quer ser um Frankenstein, né, uma coisa parecida. Mas o primeiro passo é botar o número na ponta do lápis. Tem que ser. Isso não tem. Qualquer negocinho que fizer vai ser complicado. Mais tarde, como disse, tu vai ser um excelente profissional, mas não vai ter gestão, não adianta nada. Daí tu começa a desanimar porque tu começa a não ter dinheiro. Você percebe tudo, começa a não ter dinheiro. Nem é só o tempo, tu começa a não ter dinheiro, trabalha e não curte, né? Não gasta além da conta, mas gestão é o importante. Que nem essas duas perguntas, o começo e o gestão, vale a pena. 1.000 pila não é nada. Pode ser ainda mais em 10 vezes. Eu sei que na outra vez a gente pagou tudo de uma vez só. Imagina em 10 vezes. Você pagou, né? Imagina em 10 vezes. Então, o que é 100 pila por mês? Para te poder ter um falar que dá para fazer em 12 vezes ainda. Né? Então fica mais fácil ainda, né? Tu dilui aquele 100 pila dentro do teu laboratório ali, 4 ceramentinhos ali, 4 dentinhos que tu atira a cera ali, já está pronto. Já pagou o teu curso que vai te dar lá na frente. Tu vai ver. Pode ser que de repente tu não tenha um resultado imediato, que é uma coisa que vai galgando. É uma mudança de cultura. Sim. Mas traz para o plano consciente. O objetivo do curso, gente, não pense que você vai ver lá os 8 módulos. Então vou fazer uma maratona, né? Vou fazer que nem Netflix. Vou comprar hoje o curso, né? Vou ficar até de madrugada vendo e minha vida mudou amanhã. Não, porque é mudança de cultura. Tem coisa que você aplica imediatamente, como precificação, como DRE. Agora, tem coisa que você vai ter que conversar com o teu cliente, você vai ter que conversar com o teu funcionário, que é uma mudança de cultura. Então, tem coisas que estão mais além. É muito, muito além. Isso aí, eu acho que uns 15 anos, uns 10, 15 anos atrás, que eu tinha a associação aqui dos protéticos do Rio Grande do Sul, o presidente, que era o Guido Knebel, que era um outro laboratório forte aqui, ele me convidou para mim fazer Guido, né? O Guido, o Divo, o Silvino, todos são aqui vizinhos, são muito amigos, a gente é muito amigos. Até deixa o carro o pessoal garagem, tudo.
Pregresso da Degussa ainda, hein? Eu tinha da Degudente também, né? Sim, Eu lembro que antes da Dentsply adquirir, né? Degudente A Degudente lá. eu fui técnico instrutor da Degussa e da Duceira, né? E até em Sim, 98 eu viajei lá para a Degussa e a Duceira, né, em Ranau e Rosbach, sim. né? Fui lá Eu estive visitar a lá fábrica, também. porque eles foram me convidar lá, tudo. Depois eu virei técnico da Culzer, depois virei da Bradente, agora voltei para a Culzer de novo, né? É, Então, daí ele mesmo pediu para mim fazer o custo, que eu tinha feito um levantamento de custo. Sabe o que é pesar metalzinho, pesar Sim, sim, bem sim. grosseiramente. Daí, para fazer o custo, tinha gente na época cobrando o elemento de metal cerâmico R$ 80. E sabe qual era o custo que eu não sabia ainda, que depois eu apresentei para o administrador, que é negócio de equipamento, que tinha em cima do preço total, tinha que botar 6% de depreciação de equipamentos, né? O Sim. custo, na época, custava uma metalocerâmica tinha um custo de mais ou menos R$ 116. Você O vendia por custo. 80. A maioria vendia por 80. Né? A maioria Aí vendia o por cara 80. recebia lá 1.000 elementos mesmo para fazer e esquecia que ele estava pagando para trabalhar. É que nem os exemplos que vocês dão daquele cliente que vocês acham que é o que mais manda no laboratório, mas tu tá pagando, dando, além de trabalhar que nem um louco, tá dando mais 800.000 pila para ele. Isso é muito comum, né? Um Né? tempo Então, atrás aí eu peguei lá um cliente que mandou 20 mil de serviço e quando eu calculei o custo, deu 27 mil de custo para fornecer os vê insumos. aquele montante de dinheiro, tudo ali, né? Por isso que eu digo, mesmo voltando às tuas duas perguntas, o cara que começar tem que, primeiro de tudo, investir na gestão dele. Como ele vai querer gerir o laboratório dele? Ele tem que já partir correto. Porque se partir errado, vai ser um tropeço atrás do outro, tu vai te desgostando, vai querer largar uma bomba dentro do A laboratório e sair correndo. estrada, a estrada é tortuosa para quem É, não olha, né? Não começa a se organizar, né? E olha só, é. Thiago, estamos aqui, ó, não estou conseguindo ver todos que estão participando, tá? Às vezes dá uma travada aqui mas os últimos que eu consigo ver aqui, a Gislene Roberto, da Dental Fix, de Itararé para o Mundo, muito bem-vindo aí na nossa live. Lucas Rico, o Lucas, olha, o Lucas agora tá. Nossa, o teu sobrenome agora vai estar na conta corrente também, né? O Lucas é engraçado, né? Lucas, se você me permite aqui, né? Porque a gente tinha nunca discutimos nada, né? Mas ele, a Ju, né, a esposa dele, né? Um laboratório pequeno, né? Que agora já não está tão pequeno, né? E, rapaz, ele tem um trabalho de injeção assim muito grande. Então, em algum momento, hein, Lucas, você está ouvindo aí, você pode mandar uma carinha feia se você não está gostando do que eu estou falando. Eu falei assim, Lucas, olha aqui esses números aqui, ó, cara. Se tivesse uma fresadorinha aí, cara, já está no tempo. Se tivesse fazendo 50 elementos, eu ia dizer, não está no tempo ainda. Mas agora já está no tempo. Aí eu fiquei muito feliz que ele mandou lá uma mensagem no grupo, né, a foto de uma fresadora e falou, ó, tá dando certo, minha vida realmente agora abriu um novo horizonte aqui no laboratório. Então a gente tem esse nível de discussão aí também com os nossos clientes e olha que é muito gostoso poder participar da vida de vocês. Por isso que a gente abriu mão, viu, Elton? A gente tinha muita demanda de consultoria em clínica, em Uhum. radiologia. Em radiologia também a gente fez muita consultoria. Mas, cara, a prótese é apaixonante. A É prótese é apaixonante. apaixonante, cara. Ao mesmo tempo que é meio desgastante um pouco, te desgasta Não, bastante. mas é Eu apaixonante. sempre associo assim, a prótese a um trabalho artesanal. Apesar de ver, hoje tem uma pequena parte que é industrial, que é a parte dos CAD, que chegou as CAD-CAM, tudo, mas a parte manual é muito inspiradora. Então tu precisa estar inspirado para Sim, fazer. Não só estar tem que estar. inspirado, não é que nem pintar um quadro que tu vem da tua mente pintar um quadro, mas tu tem que imitar a natureza. Ou muitas vezes fazer melhor do que E a é natureza difícil te pra deu. caramba. E tu tentar, e Não, além disso, isso é o teu ganha-pão. Tu associar tudo isso é difícil. Além de fazer um dente bonito e difícil de fazer, ainda tem que ganhar dinheiro com ele. Tem que ganhar dinheiro. É o teu ganha-pão, é a tua vida, né? É a tua agora, profissão. imagine você fazer um dente preocupado que não tem dinheiro para pagar as contas e Piora preocupado que não vai mais. ter tempo de ir na formatura do sobrinho. Daí a inspiração não Porque vem. você tem. Não, daí aí já não está legal. A tua energia na hora que você está fazendo, por melhor que você seja na bancada, já não fica legal. É. Mas é isso aí, Tiago. Nossas considerações finais. Estou adorando, estouramos bastante aí o nosso tempo regulamentar, mas por uma boa causa, uma história linda, magnífica. São 40 anos aí de história. Tiago, contigo. Olha aí, Elton. Ó,
Dentista Kátia Kaffer falou que você está sempre inspirado. Parabéns pelo seu trabalho, cara. É isso aí, ótimo. ó. Essa dentista é maravilhosa. Ela É isso trabalha aí, cara. muito Muito bem, tem bom. uns Não, trabalhos pro assim, de dentista vir primeira. aqui, pro dentista vir Trabalho aqui para te elogiar, cara, isso aí é resultado do seu trabalho mesmo, né? E eu para gosto muito. finalizar aqui, pessoal, a minha mensagem final eu gosto de falar ela sempre. Eu acho que eu repito um podcast sim, podcast não. Podcast sim, podcast não. Foco é saber dizer não. Então, o que é isso, pessoal? Aquele navio que não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom. Então, se você tem gestão como uma bússola, um norte de para onde você está indo, você consegue não só ir para aquele caminho muito mais rápido, mas provavelmente pelo melhor caminho possível ali, né? Tomar decisões embasadas é muito melhor do que tomar decisões empíricas, né? Então, convido vocês, mais uma vez, dia 27/11, acaba a turma do nosso curso de gestão lucrativa. E aí, igual o Elton falou, né? Putz, eu perdi a data da primeira turma ao vivo, mas eu não podia perder a segunda data da turma a data da segunda turma ao vivo. Agora está acontecendo a mesma coisa. A gente está entrando na segunda turma do curso online e é muito importante que vocês entendam que não vai ter esse ano mais e no ano que vem não vai ser tão cedo que vai sair de novo. E que 2023 pode só começar daqui a pouco, depois de mais de um mês, né? Depois de dezembro ali. Mas o planejamento para 2023 já deveria ter começado lá em outubro, então você já está atrasado. Se você quer ganhar tempo, se você quer entender como calcular seu preço, seu tempo de entrega, clientes em fase de abandono e saber o que fazer com eles, além de todos os bônus, né, de marketing orgânico, marketing pago e processos, mais os encontros pessoalmente com o Kogut depois da finalização do curso e também do grupinho de WhatsApp, que você vai ter acesso a todos os nossos especialistas ali para poder tirar dúvidas. Cara, esse é o seu momento. Essa é a sua oportunidade. A gente está repetindo várias vezes. Passou domingo, não adianta. Nossa, gente, eu queria muito comprar esse curso. Ano que vem você compra, ano que vem você pensa sobre isso. Certo, Kogut? É isso aí, muito obrigado, Elton. História maravilhosa. Depois de editado, a gente vai lançar aí para os 23 países no nosso Odontocast, episódio número 163, que vai ficar para a história também, com certeza. Muito obrigado, Elton, pelo teu tempo de vida dedicado aqui para esse nosso encontro, para todos que estão aí na audiência, pelo seu tempo de vida também. Olha só, Maicon, que privilégio conhecer um pouco da história do Elton. Estou inscrito no curso, então a gente vai se falar muito aí, mas com certeza. Tomara que você tenha muitas dúvidas aí para a gente poder tirar juntos e fazer uma construção tão inspiradora quanto essa que o Elton nos trouxe hoje. Tá certo, Elton? Eu que agradeço, né? Foi muito bom. Foi um privilégio poder participar. Eu estava ansioso por participar dessa live. Eu disse, eu vou ter que participar dessa live. Eu curto muito. Vou escutar já sexta-feira, meio-dia, já estou escutando para ver onde que eu errei, o que eu fiz de errado, para ver como é que tá. Não tem errado. Para ver como é que me sair. Né? E o dia que precisar, temos aí. Eu estou muito mais histórias, hein? Tem muito mais. Olha, não contei quase nada do que foi. A gente só contou uma trajetória assim, atalhando alguns detalhes, né? Botando só as partes mais ou menos boas. Tem ainda essas partes muito ruins, né? E um recadinho até mesmo pro pessoal, né? Esse pessoal que acha que não precisa de gestão, precisa. Olha, entram lá, compram. Não interessa o tamanho. Né? Não pode ser uma pessoa, uma só, ou duas, ou 10, ou 20. É muito importante ter essa gestão. Começar já, tem que começar correto. Daí isso aí tudo facilita bastante. Lá na frente facilita muito. Maravilhoso. Muito obrigado, gente. Obrigado, Elton. Obrigado, Thiago. A gente se encontra aí. E amanhã ainda a gente vai ter mais. Amanhã não, amanhã tem jogo do Brasil, gente. Amanhã todo mundo usa camisa verde e amarela. Amanhã é dia de vencer. Amanhã é dia de vencer, mas na sexta-feira a gente está de volta aí, 17 horas, mais um bate-papo que vai ser o encerramento da turma, dessa segunda turma online. Então a gente vai trazer ainda na segunda-feira, 18 horas, aí, com 2 super convidados, surpresa para vocês, aí, 2 pessoas maravilhosas. Nossa, tá doido. Quando eles toparam o convite, eu fiquei até emocionado também. Obrigado, Elton. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço. Nos vemos no dia a dia. Com certeza. Felicidades. Valeu. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Abraço.